Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse assunto com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada, um convidado e muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal no YouTube, para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de assinar os canais aí também de social, Instagram, TikTok, tudo, porque a gente posta o episódio, os cortes do episódio, todos também nessas redes, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é autora do livro de contos A Teta Racional e De Tudo Pode Ser Roubado, eleito o melhor romance pelo Prêmio Manuel de Boaventura, de Portugal, e de Suíte Tóquio, livro finalista também do Prêmio Jabuti. Tem contos e crônicas em mais de 10 antologias publicadas no Brasil e no exterior. Em 2024, esse ano, lançou seu primeiro livro infantil, O Altos e Baixos, que a gente vai falar dele aqui também bastante, e também é colunista da Folha de São Paulo e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Bem-vinda aqui a Histórias Diversas, Giovana Madalosso. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com você. Você sempre tem uns papos gostosos, então vamos aí, né? Maravilhoso, eu que estou muito, a gente está muito feliz aqui também de receber você, muito fã do seu trabalho aí, então acho que vai ser uma conversa maravilhosa aqui. Para a gente esquentar, me conta aí um pouquinho como é que a leitura, a literatura entrou aí na sua vida, começou. Olha, foi tão cedo que assim, nem tem... Nossa, aquele momento. Quando eu aprendi a ler, eu já dei largada com muita força lendo e escrevendo. Então, assim, acho que eu já sou uma escritorinha desde os 8 anos, mais ou menos, porque já tem coisas dessa época, história em quadrinho, peça que eu ensinava com os meus primos. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu inventei uma língua. Olha que disposição. Uma língua? Uma língua, tinha a gramática da língua e tal. E eu ensinei para minha prima, que era minha melhor amiga, né? Morava pertinho da minha casa. Nós somos hoje as duas únicas falantes, né, dessa língua no mundo. Adoro. E assim, então eu sempre tive essa relação muito simbiótica, né, com a língua. Então eu me vejo, e desde pequena eu já queria ser escritora. Então, com uns 15 anos, quando eu tinha 15, por exemplo, passei a ser bolsista da minha escola, porque tinha uns concursos de contos, então eu sempre suava para conseguir meu lugarzinho lá no concurso. E eu já sabia, assim, que eu queria ser escritora, perto da faculdade, já tinha certeza disso. Mas como tem aquela coisa muito assim, puxa vida, mas vai ser escritor? Vai viver do quê, minha filha? Isso não é artista. Não, e qual vai ser a sua profissão? Né? Vai ser escritora, mas qual vai ser a profissão? Qual vai ser seu trabalho? Né? Ainda mais eu, que nasci numa colônia italiana, imigrantes italianos que vieram assim do trabalho braçal, né? Plantar parreira, fazer vinho. Hoje eles têm restaurante. Então, meu pai me pressionou para fazer direito, até fiz 1 ano e depois larguei. E aí eu fui para o jornalismo, porque era o que tinha mais perto da literatura, que era aceitável no meio em que eu vivia. Exato. Aliás, tem muito isso, né? Porque não tem a faculdade para a escrita, efetivamente. Então, você quer ser escritor, mas a família, né? Você juntamente ali com a família, são forçados a encontrar uma faculdade, né? E aí que às vezes passa muitas vezes pela vontade da família, que aí você cai ali na economia, direito, medicina X, ou você tenta se aproximar um pouco mais da coisa da escrita, da literatura, que vai ali mais, acho que pelo jornalismo, pela publicidade, a questão de ser redator letras, e tudo. mas eles brincam. Letras. Eu até fui procurar o Cristóvão Tesa uma época, que é meu amigo, foi meu professor, eu falei, puxa, Cristóvão, acho que eu deveria, na verdade, ter feito letras, né? Porque aí eu teria, assim, um arcabouço, tal. Ele falou isso, olha só, letras é uma ótima maneira de matar um escritor, porque você vai aprendendo tanta coisa, você vai tendo tanto conhecimento técnico, né, sobre romance, que às vezes você fica intimidado na hora de escrever. É claro que não é exatamente assim, mas eu acho que isso foi quase como um abraço que o Cristóvão me deu, do tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vai render de qualquer forma, não tem jeito. Para nossa sorte. E assim,
você está escrevendo desde muito cedo, além de criar línguas. Está também escrevendo desde muito cedo. Mas quando você decidiu que ia escrever, que ia publicar a Teta Racional, que é seu livro de contos, e na sequência o Tudo Pode Ser Roubado, que é o romance? Porque aí sim você parte para um caminho mais profissional, né, efetivamente. Eu acho que assim, eu estava querendo publicar desde sempre. Se a editora batesse lá na minha casa com 18 anos, eu já ia aparecer com o manuscrito. Não, vamos nessa. Mas que bom que não deu certo, porque eu fiquei muitos anos, que eu falo que foram os anos que eu escrevi dentro do armário, todos esses anos, escrevendo. E eu escrevi romances que não foram... Um romance que eu terminei não foi publicado, muitos contos que não foram publicados, um livro infanto-juvenil enorme que não foi publicado. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso que foi bom, porque eu não acho que a minha voz narrativa estava madura nesse período. Hoje, quando eu olho para essa produção, uma boa parte eu nem consigo acessar mais, graças a Deus, está morta nos disquetes. Mas eu vejo ali que eu estava ainda tentando copiar a voz de autores que eu admirava muito. Tinha uma época que eu estava escrevendo que nem o Cortázar, ou que nem sei lá quem. E foi um pouco Bolani, antes. Que a gente conversou, né? Esse acho que eu estou tentando escrever que nem ele até hoje. Não me libertei ainda. Mas foi nesse período... Primeiro, assim, eu trabalhava como redatora, né, numa agência de propaganda, escrevia à noite, de madrugada, lia livro no banheiro, me virava. Mas foi mais ou menos nesse período que eu falei, não, agora eu quero me dedicar à literatura, juntei uma grana e tirei um sabático para escrever. E foi desse período, eu acho, que foi para mim que eu falo que é importante. Algumas pessoas precisam de estabilidade para escrever bem. Eu precisei, nesse momento, estar tipo num abismo, de pensar, agora eu tenho que pular e não tem jeito. Eu vou ter que me mostrar e fazer tudo aquilo que eu sempre desejei. Então, teve isso que ajudou, mas teve outra coisa que foi muito importante, que foi o nascimento da minha filha, porque nesse período que eu estava escrevendo, e aí ela nasceu, eu não tinha mais tempo. E por que não ter tempo acabou me ajudando, né? Geralmente a gente pensa que é o contrário. Porque esses anos todos, querendo tanto ser escritora, tanto tempo, nunca conseguindo, a literatura ela tinha um lugar muito sagrado na minha cabeça. E aí eu escrevia as coisas e não terminava, nunca estava bom, eu sempre achava que eu tinha que ser mais parecido com tal ou tal coisa. E quando a Eva nasceu, eu não tinha mais esse tempo todo. Então eu terminava os contos, tá bom, não tá, dane-se, vamos para o próximo, porque eu precisava terminar, eu precisava escrever sobre a maternidade que estava me doendo naquele momento. E eu acho que desse lugar de dor, de desespero, de pressa, de intensidade, de amor também, foi que finalmente nasceu aquela voz narrativa que eu queria tanto. Maravilhoso. E você, desse lugar que você achava tão sagrado e talvez assim, um pouco mais difícil de ser atingido, qual a sua relação com esse lugar hoje? Você acha que ele é, de uma forma geral, tá? Tipo assim, existe esse altar mesmo? Assim, é difícil chegar nesse altar do ponto de vista da escrita? Porque assim, eu tô falando isso até pensando na minha experiência, assim, acho que desde que eu comecei a ler muito mais, né, a ouvir mais, a conversar mais com os escritores aqui, para mim esse altar, cada vez ele fica mais alto. Eu tenho um respeito tão grande por esse altar, pelo que vocês estão produzindo, que para mim ele cada vez está ficando maior. Mas aqui na minha concepção, assim, para mim, antes eu acho que eu até me permitiria dizer, não, acho que eu posso escrever, acho que eu consigo escrever um texto, eu consigo um bom texto, eu consigo escrever eventualmente um conto, ou até mais que isso. Hoje, a sensação que eu tenho é que, para mim, esse caminho ele está cada vez mais difícil por esse respeito e por esse altar que eu acho que realmente existe. Assim, como que é a sua relação com ele? Vamos baixar esse altar. Vamos resolver esse problema. Eu acho que, enquanto você estava falando, porque eu nunca tinha pensado nisso, né, elaborado dessa maneira, eu acho que a gente poderia pensar quase em dois altares. De fato, quanto mais eu leio, né, e quando eu vou me deparando com obras que me assombram pela sua genialidade, esse altar sobe. Exato. E eu adoro encontrar essas obras, não é toda hora, mas às vezes vem uma que você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa fez. O altar sobe. Mas, por outro lado, esse altar precisa baixar quando a gente vai escrever. No sentido a gente foi ensinado que a literatura não era para a gente. A literatura, para as mulheres, isso veio de uma forma muito forte, mas para os homens também, muito assim, não. A literatura é essa coisa especial dos intelectuais, aquele cara lá que fica fechado no seu escritório, da classe alta, de quem pode estar, né, dos muito intelectualizados. Perfeito. E não, a literatura é de todos. Perfeito. E a literatura boa, hoje, que está se fazendo no Brasil, está vindo das bordas. Está vindo de pessoas que, às vezes, me procuram, eu acho tão bacana, isso me emociona, que elas falam, tem erro de português no meu texto. E eu sempre falo, não
meu também tem. Eu até hoje, às vezes, apanho da crase, eu erro bastante. E, assim, isso não importa. Para isso existem revisores, preparadores, editores. A gente não pode ter medo de se acercar do texto, porque o que vale é outra coisa. Né? É você dominar a ferramenta estética, a ferramenta artística, e depois o resto são coisas que eu acho que colocaram muito para a gente no sentido de distanciar a gente da escrita. Que tem que ser perfeito demais, né? Tem que ser perfeito em absolutamente tudo, só né? tal e tal assunto interessa, se abordado de tal jeito, como faz o cânone. Isso fez a gente perder muitos escritores. E eu não quero que isso aconteça mais. Não, perfeito. Um ótimo ponto. E é o que você falou, tipo, tá vindo tanta gente de tantos lugares diferentes, né? De tantas vozes diferentes, né? As vozes mais periféricas que é muito importante que seja falada hoje, que seja incluída nesse todo, né? Então, assim, é exatamente isso. Não dá para ter mais uma só cara, uma só cor e uma só voz. Vamos misturar essas coisas. E não necessariamente precisa estar tudo perfeito, né? Acho que você tocou num ponto maravilhoso, que assim, tudo bem se tiver um erro de português. Alguém vai corrigir, se não corrigir também, segue a vida. Não vai deixar de contar uma boa história porque você está preocupada com uma palavra ou outra que não pode estar correta em português, né? Sim, eu acho que a gente também tem que olhar para o Brasil. A gente está falando de um país que tem uma educação muito ruim. Muito então, assim, naturalmente, um grande contingente das pessoas vai vir dessa educação precária. Isso não faz com que eles sejam artistas piores, pessoas com uma capacidade, né? Eles são artistas iguais. Então, assim, enfim, tudo se resolve, né? Maravilhoso. Agora eu quero te perguntar uma coisa assim. Você falou das coisas que você escreveu, que está nessa gaveta, que você falou, até pensando bem, né? Até melhor não ter sido publicado, porque foi um período muito de oficina, né? Acho que, pelo que eu entendi, você considera esse trabalho muito um trabalho de oficina para o trabalho que você, quando você começou a publicar efetivamente. Do trabalho que você começou a publicar, do Teta, Racional, do Tudo Pode Ser Roubado, né? Que já é um trabalho muito robusto, muito consistente, tudo. O que dele você repetiria e o que você não repetiria num próximo trabalho? Ou repetiu ou não repetiria? Repetiu no Switch ou não repetiria num próximo livro seu? Eu nem penso, porque eu não quero repetir nada. Eu acho que tem uma coisa da qual eu não consigo me livrar e não tem como, e tudo bem não me livrar, que é a minha própria voz narrativa. Então, assim, eu acho que eu tenho uma voz no sentido de que o leitor pega meus livros, ele já sabe, isso aqui já tem um jeitão da Giovana. O que eu entendo meio, assim, empiricamente, que caracteriza essa voz? Eu já descobri, por exemplo, que eu não consigo me livrar do humor. Nem que eu queira. Quando eu estava escrevendo Sweet Talk, eram duas narradoras. Sorte. E eu falava, não, uma narradora não vai ter humor e a outra vai, porque aí eu diferencio as vozes. E aí eu descobri que eu não consigo escrever sem algum humor. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que um certo ritmo, uma agilidade que tem na minha narrativa, essas coisas compõem a minha voz narrativa. Sim, algumas temáticas também que eu vejo que aparecem sempre, como a solidão, um certo desamparo. Mas, tirando isso, que é minha voz, né, que é quase como o meu corpo de escritora, do qual eu não consigo sair e nem quero sair, porque eu gosto dela e me sinto bem com ela, todo o resto, quando eu vou escrever uma coisa nova, eu não espero nada, eu esqueço tudo, porque eu quero fazer uma coisa realmente do zero. E como que eu vou definir de que jeito que eu vou escrever essa coisa? Não pensando, nossa, eu quero fazer um livro com muitas vozes narrativas, ou eu quero fazer um livro de tal jeito. Primeiro eu penso na história. E aí eu penso, qual é o melhor jeito de contar essa história? E aí é esse jeito de contar a história que vai me dizer como é que eu vou ter que me virar para escrever ou não. Perfeito, claríssimo. E como que é a sua disciplina de escrita hoje, com tudo que você está produzindo e fazendo e tocando? Eu sou um soldadinho da escrita. Eu até queria ser menos. Eu vou na terapia tratar desse assunto. Porque eu vim dessa família de imigrantes, todo mundo na minha família ama trabalhar. É terrível. Eu casei com um cearense que tira muita onda da nossa cara, porque ele fala, vocês não sabem o que fazer no tempo livre. A gente senta no sofá e fica, tipo, desesperado. A gente fica desesperado. Ai, gente, eu sofro desse mal também. Você sofre, é terrível. A gente reclama que tem muito trabalho, mas tira meia hora que a gente fica louco, desesperado, procurando o que fazer. Não sabe o que fazer com o ócio, né? Até tem uma frase que está num texto meu aí que o pessoal às vezes reposta, né? Que é essa coisa difícil de olhar para o ócio com a sua inescapável vista para o vazio. Que é, né? Você tem que ali encarar um monte de coisa. Então, eu sou essa... E eu
tenho que produzir muito hoje, né? Porque tem os textos literários, tem as colunas, tem outros trabalhos que eu faço, né? Então, eu tenho uma rotina que eu adoro, que eu acordo de manhã e vou fazer yoga todo dia, porque isso, assim, tipo, me acalma, oxigena meu cérebro, eu volto com a cabeça boa. Perfeito. E aí eu dou para a literatura, que é a coisa mais importante da minha vida, o que eu diria que é o filé. Esse termo já está velho, né? Agora eu estou tão mais, assim, anti-carne, mas eu dou o filé vegano da minha existência, que é o cérebro fresco da manhã, eu dou para a literatura. Eu escrevo até 11h30, meio-dia, e à tarde eu faço outros trabalhos, resolvo problemas. É isso. E não escrevo mais à noite, porque apesar de eu ter vontade, me dá insônia, então não posso. Que quer trabalhar 24 horas, não né? Dá. Aí a não ser que aproveite a insônia também para escrever. Eu sonho com os livros. Eu já sonhei com a capa do novo, é terrível. Olha! Você sonha com histórias também? Tipo assim, porque eu já sonhei assim com histórias. Eu nunca contei isso, acho que em nenhum lugar. Eu sonhei um dia desses que eu tava numa cena perto do mar e vinham chegando uns refugiados pelo mar. E um deles me entregava um bebê. E alguém falava para mim, um dos refugiados falava para mim: você está recebendo esse bebê e você precisa escrever um livro contando essa história. Ai, que lindo! Eu acordei na hora. Acordei, era um sonho, eu acordei na hora. Assim, foi um chamado, foi um recado, né? E aí, nossa, eu lembrei disso agora. Nossa, eu tô descendo o pedestal agora. Quero sair daqui, você começa a escrever, hein? E aí, pois é, eu tô lembrando disso agora. Sério, isso é um chamado. Esse é um chamado. Não, porque não foi só um sonho, né? Pra você, eu né? acordei, né? Eu acordei, então assim, foi um chamado real, né? Foi um sonho com um chamado lacaniano, que é aquele que para no meio da consulta pra você ir. Exato, pra você, tipo, vai ter que fazer. Não, e eu acordei e falei, cara, isso é um chamado, né? Não sei o que eu vou transformar isso aqui, mas tem um chamado aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? Bom, voltando. Você sonha com esse tipo de coisa? Você tem sonhos assim com título, você falou da capa, mas com histórias eventualmente? Eu sonho com tudo, eu adoro sonho. Eu tive bem bonito mesmo esse sonho, viu? Não deixa ele de lado. Me fez lembrar de um sonho que eu tive também. Eu morava... Será que eu estava morando em Curitiba, em São Paulo? Não lembro, mas eu estava muito infeliz, porque eu trabalhava como redatora publicitária e eu não queria, né? Eu estava ali naquela, juntando dinheiro para escrever o livro, tentando escrever o livro, sempre infeliz, querendo a literatura. E aí, nesse momento de infelicidade, trabalhando muito, né, como redatora, tive cargos legais, assim, então também era estafante. Sei bem do que você está falando. Eu era fã do Cuenca, eu já até contei para ele desse sonho. E aí eu sonhei que o Cuenca, que uma pessoa que eu não conhecia, apareceu no meu sonho e ele segurava uma gaiola dourada com um pássaro dentro. Eu falei, gente, sou eu, querendo voar dessa gaiola da propaganda. Não era o Caboré, né? Não era uma coruja. Ai, não era. Pelo amor de Deus. Piadas de publicitário, gente. E, bom, assim, só tô falando esse que foi tipo desses, chamado ali que na hora eu senti, tipo, vai escrever, Giovana. Mas, enfim, desde então, por exemplo, Tudo Pode Ser Roubado, o último capítulo dele nem existia. O livro acabaria como planejado, com tal cena. E tem o último capítulo, quem leu vai saber, que é um sonho, que foi um sonho que eu tive. Eu sonhei com os personagens, eu acordei e eu escrevi a cena. Sweet Tokyo tem 2 sonhos que eu não tive, mas que eu tive parecido e eu adaptei para o livro. Perfeito. Eu já tive outras coisas que não foram sonhos, mas que foram super bonitas também, que são da ordem do trabalho do inconsciente. Quando eu estava escrevendo Sweet Tokyo, Sweet Tokyo tem umas situações lá que envolvem a ayahuasca e tal. Sim. E na época eu tomei ayahuasca algumas vezes. E minha vida pessoal é sempre super bagunçada, então eu sempre ia para as sessões de ayahuasca, não tinha questões literárias para levar. Eu sempre tenho problemas muito maiores. Os livros eu resolvo fácil lá, sozinha. E aí eu fui levar meus problemas pessoais para a sessão de ayahuasca, não estava pensando em literatura, mas eu vi, e foi muito bacana para mim, porque eu estava na metade do livro, que é quando geralmente o escritor começa a entrar numa crise do tipo, isso aqui é muito bom ou muito ruim? Porque tem dias que você acorda, nossa, eu estou fazendo uma obra-prima. Tem dias que você fala, isso aqui tá um lixo. Para a mesma coisa, você muda totalmente. A mesma coisa, você muda totalmente. E nesse período, foi muito bacana para mim, porque eu vi o Sweet Tokyo coberto de borboletas azuis, num lugar de praia que eu entendi como a Flip, tá? E aí eu voltei ali daquela
obsessão e ayahuasca, pensando, cara, essas borboletas azuis são as leitoras, são as minhas mulheres, e esse livro vai dar certo, eu vou terminar ele, eu vou parar de ficar inquieta. E aí, quando eu recebi a capa, tinha uma borboleta na capa, e eu achei isso tão legal. Não, tem tudo a ver, né? Você vê que as coisas vão se juntando, né? Coisas, quer dizer, não é que fizeram, que souberam, nem nada disso, mas pro meu inconsciente tudo fez sentido. E é isso que importa, né? Porque me fortaleceu. Perfeito, maravilhoso. Você falou das mulheres, suas leitoras aí, né? Tem uma frase sua que ficou muito famosa, que é: eu sou feminista, a minha literatura não. Já vi bastante aí nas redes e tudo. O que está por trás dessa frase quando a gente fala desse universo? O que está por trás é que, assim, logo... Bom, agora a literatura feita por mulheres deu esse boom enorme, né? Mas quando começou a aparecer, ficava esse papo, literatura feminista. E eu não gosto desse selo de literatura feminista, porque ele pega a literatura que a gente faz, que é a literatura universal. Né? Que Machado de Assis fez, que, enfim, que os escritores homens e mulheres que vieram antes e fizeram. E foi um selo que tentou, e ainda tenta, às vezes, colocar de novo a gente como gênero no canto da estante. Né? Como se a gente fosse ter terror, suspense, sei lá o quê, e literatura feminista. E não é, a gente faz literatura universal. Perfeito. Por outro lado, a gente precisa de um termo para falar sobre o que a gente faz, porque se a gente ainda está buscando mais espaço, como eu me refiro a essa literatura? Então, eu gosto desse termo de literatura feita por mulheres, que é o que a gente costuma usar mais para tentar quebrar Perfeito. esse lugarzinho excelente. Pequenininho. Exato. que pode ter o viés do feminismo, mas não necessariamente precisa. Pode produzir e deve produzir, está se produzindo muito além disso, né? E assim, eu realmente sou feminista na minha vida pessoal pra caramba. Quem lê minhas colunas sabe que às vezes eu fico panfletária, ativista, tenho um movimento lá de ativismo com as escritoras mulheres, participo de várias pautas, mas assim, na literatura eu não quero essa obrigação, sabe? Eu não quero que ninguém vá comprar meu livro. E eu sente para escrever pensando, preciso falar sobre as pautas femininas, porque eu não escrevo a partir daí. Eu escrevo a partir das minhas angústias, e se mês que vem eu quiser lançar um livro com um narrador homem, militar, conservador, eu posso. Eu sempre falo que antes de ser feminista e artista, antes de ser feminista, eu sou artista, né? E eu defendo muito esse lugar livre do artista, que é se colocar em qualquer canto para escrever. Agora, eu achei engraçado que esses dias uma amiga minha, escutou umas pessoas falarem uma coisa de mim que eu achei muito certa, que falaram assim, ela fala que ela não é feminista, a literatura não é feminista, mas a gente sente o feminismo entranhado dentro das histórias. Isso pode acontecer, né? Porque, como a gente fala em literatura, né, a construção moral do escritor, ela acaba aparecendo nos tijolos ali do... Sim, não, tá perfeito. E o que faz sentido, porque tem a ver com o seu propósito, com o que você está produzindo e tudo. Então, tá tudo certo, né? Nesse caso. E falando nessas mulheres, quem são essas mulheres que mais inspiram aí na literatura? Tantas, né? Eu acho que... Bom, na literatura brasileira, eu diria que como mãe, assim, eu tenho gratidão e carinho enorme pela Lígia, porque eu aprendi muito a escrever com a Lígia. E eu acho que eu também aprendi, depois que eu virei escritora, a ser escritora também da forma como ela se coloca, sabe? Assim, eu gosto dela, eu gosto da figura dela, da maneira como ela conduziu a vida dela, como ela encaixou a literatura na vida dela, as pautas, enfim, tudo. Então, a Lígia, para mim, é tipo uma deusa. A outra super deusa do meu planeta é a Simone de Beauvoir, que eu acho que ela foi também uma mulher maravilhosa no que ela escreveu, né? Foi filósofa, foi uma grande escritora de romance. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, né? Escrever filosofia, escrever ensaios, escrever romance com tamanho e brilhantismo, e ela também teve uma vida que eu acho que foi muito interessante. Assim. Então, eu quero ser Simone. Olha, infelizmente, provavelmente não vou conseguir, mas, gente, que mulher! Que mulher, gente! E hoje tem, assim, brasileiras incríveis que eu tenho prazer de receber na minha casa, tomar café com elas, interagir com essas mulheres. Eu me sinto tão privilegiada por poder estar com essas mulheres maravilhosas que estão fazendo literatura hoje no Brasil. Perfeito, maravilhoso, ótimas referências aí. Então, você acha que a indústria está olhando mais para o que está sendo produzido pelas mulheres, se a gente comparar
comparar, por exemplo, lá 10 anos atrás? Eu tenho uma noção muito, assim, boa, porque eu entrei no mercado nessa época e eu acompanhei a virada. E aí eu fiquei acompanhando tudo muito de perto. Então, eu vou falar assim, que quando eu comecei, antes da Teta Racional, quando eu fui lançar esse livro, não tinha nada disso. Estava começando a quarta onda feminista, mas ainda muito suave. As editoras não queriam saber de história nenhuma. Quando eu chegava com esse manuscrito, eu ouvi vários falarem assim, não, história sobre amamentação. Quem que vai querer ler um negócio desse? A Teta Racional, não. Uma editora falou, a gente vai publicar seu livro, se você quiser, tal, mas tem que trocar o nome. Tem Seios Racionais, alguma coisa mais bonita. Que eu sempre brinco, o cara quer aquela coisa bonita, os seios racionais. E eu falava, mas é teta mesmo, aquela coisa caída, borrachuda, pingando leite. Não é para ser sexy, né? Então eu peguei esse mercado totalmente, vamos dizer, sem noção, acho que seria uma boa palavra para definir. E aí, de repente, eu comecei a sentir, né? Comecei a ir para as feiras, né? Fui lançando os outros livros e eu vi. Falei, nossa, tem um monte de mulher chegando, tem um monte de mulher chegando. E aí aconteceu uma coisa bonita, que as editoras começaram assim, nossa, a gente precisa preencher o nosso catálogo meio a meio, tá pegando mal ter só homem no catálogo. É um ponto aqui interessante da gente pensar que a gente tinha mais ou menos, se não me engano, eram 73% dos livros publicados no Brasil eram de autores homens. E os personagens, protagonistas, assim, beirando a mesma coisa, tipo 80%. Então, era um negócio avassalador a diferença. Mas o que foi muito legal é que não foram, na verdade, só as editoras que começaram a procurar esses livros. Aconteceu um movimento contrário, e isso foi bonito. O público começou a cobrar. Porque os livros das mulheres começaram a chegar com um frescor literário tão grande, trazendo temas que a gente não via e que eram abordados com tanta franqueza. Né? Então, por exemplo, Dom Casmurro é um livro maravilhoso, mas também seria interessante a gente conhecer essas histórias de adultério por uma Capitu da vida, num outro livro, ou histórias de estupro, ou histórias de abuso que não existiam e começaram a vir na voz das mulheres. E aí eu via o leitor, né, e as editoras falando, não, o público quer, o público está pedindo vocês. E, bom, depois até se quiser a gente fala sobre isso, culminou lá naquele movimento que a gente fez para fotografar as autoras, né? Sim, sim, maravilhoso. Não, eu acho que assim, antes aí dessa força do social e tudo, a gente dependia muito do que as editoras decidiam, né? Hoje tem uma voz na internet que a gente não precisa mais tanto dessa voz da editora, vamos dizer assim, né? Ou dessa classificação do que a editora quer, ou solta, ou reconhece como bom e tudo. Então, existe uma voz que fala além da editora, no social, existe uma voz que pede e que respeita, que assiste também a essa voz macro, né? Então, eu acho que aí também tem um ponto importante. Foi muito bom você trazer esse ponto, porque tem uma coisa super importante ser colocada, que antes era o poder muito centrado no eixo Rio-São Paulo. Ainda, tá? Mas já melhorou muito. E aí o social, a autopublicação, é tipo, dane-se o eixo. Eu não preciso mais, porque antes você tinha que conhecer... Imagina quantos manuscritos chegam numa editora. Tem aquelas pilhas. Eles só liam o que chegava indicado por alguém, que era amigo de alguém, que era amigo de alguém. Até hoje é ainda, né? Infelizmente, um pouco assim, por questão de volume. E aí tem essa galera do Brasil inteiro que fala, dane-se, eu vou publicar. Não gosta, o problema é seu, né? Exato. Tanto que quando a gente fez o movimento de fotografar as autoras, a gente viu que tem muita gente escrevendo em cidadezinha pequena que a gente nem imaginava. Exato. E eu acho que, pro outro lado, também tem as publicações eletrônicas, Kindle e tudo, que também não depende mais tanto da coisa da editora, com todas as considerações que precisam ser feitas, tá? Nesse caso. Mas, sim, tem gente vendendo 1 milhão de cópias na Amazon, digitalmente, que não está passando por nenhuma editora. Então, assim, tem uma mudança importante na indústria e eu acho que vamos aproveitar esse melhor momento dela e se alguém está vendendo 1 milhão de cópias no Kindle, é porque tem 1 milhão de pessoas querendo ler esse livro. Tá ótimo, então, assim, né? Temos que olhar para isso, né? É tudo ótimo e tem espaço para tudo. A editora continua sendo muito boa, é uma delícia você fazer o trabalho de edição, é gostoso. É importante. Você troca o seu editor, o livro cresce. Mas, assim, que bom que tem outras vias. Exato, né? Exato, perfeito. E eu queria falar um pouquinho, a gente falou aqui na sua bio, e eu acompanho, obviamente, aí as suas crônicas da Folha. Como que tem sido, como você tem conciliado o tempo aí, escrita romances, crônica, trazer os temas? Dá para chorar de cansaço aqui na frente do público? E eu queria te perguntar, qual o retorno, assim, das pessoas, assim, para você sobre a crônica que
na verdade, é uma expressão muito forte da sua opinião ali no jornal, no print, no social, etc. X. Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu amo o meu espaço de cronista, porque lá atrás, quando eu fui fazer jornalismo e já queria ser escritora, eu também queria ser colunista. E aí eu dei uma fuçada lá no Paraná e eles falaram, minha filha, você vai ser uma menina de 18 anos, como é que vai ser colunista? Você tem que comer muita farinha para fazer isso um dia. Eu esqueci do assunto, mas era um desejo antigo. E aí, bom, apareceu na hora que tinha que aparecer com mais maturidade, né? Com 40 e sei lá quantos anos aí que eu comecei a escrever, 46, 47, que eu me tornei colunista da Folha. E eu adoro porque é bem diferente de literatura em vários aspectos, né? Porque, primeiro, a produção é semanal, então não dá para ficar trabalhando tanto texto. Tem semanas que o texto vai pior, tem semanas que vai melhor. Mas tem uma coisa muito gostosa que é o retorno do público é imediato, né? Então, e muito curioso e muito imprevisível. Inclusive lá dentro do jornal, que já é um lugar que a gente imagina que teriam experiência para saber o que emplaca ou não, também não sabem muito bem. Às vezes a gente joga um texto e acha que, uau, esse aqui vai estourar, ninguém nem dá bola, e tem outro que eu falo, tem texto meu que ficou na gaveta, que eu falava, nossa, esse aqui eu não vou pôr, só quando tiver sem nada, que eu punha, tipo, chegou a hora de botar aquele bem meia boca, e bum, o negócio viralizou. Ou aquela semana que eu não vou conseguir produzir nada, deixa esse de step aqui, deixa né? Esse bem sem vergonha chinfrim, e esse chinfrim viraliza. Aí eu falo, olha, realmente eu não entendo nada Não, das a gente coisas. não entende nada, a gente não entende nada. A gente acha que entende, mas a gente não entende nada. Mas não é muito legal, porque a cada um vem um aprendizado, tem um retorno. Então, eu amo escrever para jornal, mas é cansativo. Cansativo, né? E tem uma rotina ali de deadlines, entregas, datas. Tem um leitor cruel, né? Então, que também tem aquela pessoa que está raivosa em casa e quer detonar alguma coisa. Isso eu ia te perguntar, assim, porque você expressa muito a sua opinião ali. O que você tem recebido? Você se preocupa, assim, em algum momento com essa questão do cancelamento, vamos dizer assim, com o que você está expondo ali? Porque uma coisa é você colocar a voz num personagem, aí é o personagem que está falando, ali é você, seu nome, né? A sua opinião, a sua voz, a sua escrita, a sua fala. Como que é isso para você na hora que você está produzindo? Você se preocupa ou você, tipo, solta? Acho que essa foi uma pergunta muito boa, porque eu acabei de me dar conta, eu nunca tinha cristalizado isso, que essa é a parte mais desgastante do trabalho. Porque, assim, escrever, depois de tanto tempo escrevendo, eu escrevo muito rápido, muito fácil, muito gostoso. Eu sento aqui, vocês... redação vestibular, Giovana, tal tema, pá. Beleza. Agora, o que me desgasta é essa parte, é pensar... Porque não dá para falar bobagem, não dá, porque, assim, vão pegar aquela tua frase e vão te detonar. Exato. Por outro lado, se você ficar se filtrando demais, você vai fazer um texto morno e sem opinião. E que interesse tem de você ocupar um lugar bom na mídia, no espaço, se você não tiver uma opinião bacana? Exato. Então, o que eu tento fazer e pensar é assim, quero ser muito fiel ao que eu acredito que está certo. Aos meus propósitos, aquilo que eu acreditei desde sempre, cuidadosa com algumas coisas, né, para não ofender ninguém, e de resto é tocar o barco, entendeu? E esquecer que você está escrevendo para um monte de gente, às vezes, né? Sim, sem dúvida. É um outro espaço, né? E é muito a sua voz. Mas concordo com você. Ali tem que assumir alguns riscos, senão você vai ficar com um texto morno, frio. Muitas vezes sem eu sempre graça. penso, um país desse, com tanto problema acontecendo, tem tanta coisa que eu acordo e me angustia, eu vou desperdiçar exato. esse espaço como esse para trazer assuntos, bandeiras e o que a gente achar que tem que ser levantado, né? Eu queria voltar aqui um pouquinho para o tudo pode ser roubado, que, né, tem a história, a garçonete recebe a incumbência de roubar o Guarani, a obra Guarani do Zé de Alencar. E aí a pergunta é, por que o Guarani? Que relação que você tem com esse livro? Que relação você tem com o Zé de Alencar para trazer exatamente essa obra para dentro da narrativa? Ai, vai ficar decepcionado agora. Nenhuma. Foi super por acaso. Foi assim, Na verdade, eu comecei com essa história dos livros raros, porque eu estava em Portugal e eu comecei a visitar os sebos, alfarrabistas, e eu descobri lá uma primeira edição de Don Quixote e os Lusíadas. Cada uma estava custando 500 mil euros. Eu fiquei chocada, né? Porque 500 mil euros, sei lá quantos milhões de reais são agora. Não, 2,5 milhões de reais. Para um livro caindo aos pedaços num nível que você não vai poder ler, não vai poder manusear. Você vai pegar esses 2,5 milhões de reais e em vai forma botar de numa livro. caixa de vidro. Isso.
num lugar bem seco e nunca mais vai tocar. E aí eu fiquei muito encafifada, quem é que compra isso? Aí eu voltei para o Brasil com essa pulga atrás da orelha. E, bom, aí começou meio a gênese do livro, eu decidi que eu queria ter uma narradora garçonete que roubava coisinhas pequenas, e eu falei, puxa, por que ela não rouba o livro? E aí, no momento que eu juntei essas peças e nasceu, né, a ideia do Tudo Pode Ser Roubado, eu fui visitar um sebo, foi muito legal. Um sebo no Itaim, de livros raros, que é um lugar super chique, que eles te atendem com hora marcada, portas fechadas, num apartamento super bonito, tem que usar umas luvas brancas para manusear os livros, né? Fiquei até nervosa, porque eu sou super desastrada. Falei, bom, agora eu vou virar um Nossa café senhora, aqui. Eu queimo o guardanapo fazendo um omelete. Eu deixo o guardanapo dentro do fogo. Então, eu não recomendo que você vá nesse lugar. Eu não posso. Eu não posso. Não vai lá. Senão você perde o seu apartamento para pagar uma obra. Exato. E lá calhou ali, naqueles dias, eu falei, o que está valendo muito agora? E aí, por uma situação lá, que eu até já esqueci específica, ele falou, agora José de Alencar está valendo tanto o Guarani. Aí eu voltei, fui reler o livro e trouxe para a história. Perfeito. Tá feito o ponto. Mas tem uma história. Tem, não mas pode não ser tão, né, assim, não, porque foi o primeiro livro que eu li, assim, né? Não tem a coisa do afetivo, emocional, mas tem uma história aí, né? E falando nesses romances, né, de tudo que você já leu aí, que romance que você gostaria de ter escrito e por quê? Olha, tem dois. Tem três, né? Tem um que eu já falo tanto dele, eu até estou escrevendo sobre ele agora para uma edição específica, então que eu não vou falar, que é Detetives Selvagens, que é um livro que eu amo demais, e agora eu estou relendo e eu fico tipo, é por isso que eu amo, como é maravilhoso. É curioso, porque quando eu tenho tido, às vezes, dificuldade para ler, porque, né, com o filho em casa, chega à noite cansada, celular, não sei o quê. Total. Eu sou humana, eu amo ler, das coisas que eu mais amo na vida, mas eu também estou sendo desafiada por todas essas coisas e às vezes eu demoro para ler livros que eu estou gostando. E quando eu peguei Detetives, eu falei, nossa, foi muito, sabe assim, eu não importa, o mundo vai cair, eu não vou largar o livro, Mas assim, um livro que me deixou realmente muito perturbada é um livro que se chama Nostalgia, do Mircea Cartarescu, eu acho que fala, que é um escritor romeno. Já é publicado no Brasil pela Mundarel. Ótimo. E vai ser lançado um outro dele chamado Solenoide, que eu li em espanhol, que é uma tora, assim, tem que estar preparado fisicamente para ler esse livro. Literalmente, ter tempo real. Porque foi assim que eu larguei um outro livro grande do Bolan, em 2666, porque eu estava grávida e no final da gravidez era aquele tijolo e eu comecei a entrar numas que eu estava asfixiando a minha filha na barriga. Então, não leia Solenoide se você estiver grávida no final da gravidez. Bom, e aí voltando ao Cartarescu, esse livro Nostalgia são 5 ou 6 histórias que nem são correlacionadas, mas que estão ali agrupadas numa coisa que ele chama de romance e que faz algum sentido por flutuarem dentro de uma certa atmosfera, de um certo universo. Mas são geniais, assim, são muito diferentes de qualquer outra coisa que eu li. Então, acho que isso me fascina muito. Né? Quando eu estou lendo muita coisa, e tem muita coisa boa, mas, de repente, eu chego num livro que não tem nada a ver com nenhum dos outros, que foi para um outro lugar, que ele esticou, né, a corda do romance, a corda da arte nesse sentido. Perfeito. Dentro do tudo também, dessa história da garçonete, com o professor e tudo, ele coloca um desafio ali para os alunos, né, também, para trazerem referências de obras, dos trabalhos e tudo. E tem um ponto ali que eu achei muito interessante, que você trouxe dentro da narrativa, que é sobre a discussão escritores nacionais versus estrangeiros, que quase nunca aparece um escritor nacional. E o professor faz esse ponto, né, para os alunos. Você acha que a gente ainda vive muito nessa coisa, que o melhor é sempre o que vem de fora? Agora nem dá para viver, porque assim, a produção literária brasileira está tão maravilhosa. Eu acabei indicando, né, 2 autores que não são brasileiros, mas assim, a gente pode falar de brasileiros e a gente tem muita coisa boa, muita coisa incrível. Acho que a gente está vivendo um momento bem rico, assim, que eu realmente tenho convicção que vai ter uma hora que a gente vai olhar para trás para o boom de escritoras e para esse crescimento da literatura nacional e negra, indígena, e a gente vai falar, nossa, aquela fase ali foi muito mágica. Bom, e a gente tem escritores fantásticos, né, produzindo aqui no Brasil hoje. Sim. Mais novos do que eu.
E o que eu tenho sentido também, eu acho que a gente nunca exportou tanto, né? Sim. A gente nunca exportou tanto a nossa literatura, né? Ao menos é minha percepção. Aí você me fala também do tempo que você já está envolvido com a indústria e tudo, se você tem a mesma também. Tenho. Que eu tô vendo demais, assim, muitos autores, muitos livros sendo traduzidos na Noruega, na Irlanda, na Suécia, né? E saindo um pouco daquela coisa, Portugal, França, sabe? Itália. Eu acho que assim, Torturado puxou todo mundo junto, né? Que foi esse fenômeno maravilhoso. Sim. Desse livro incrível do Itamar. Tem a Carla Madeira agora, né? Que é a escritora mais lida do Brasil e acho que é a escritora agora mais lida de Portugal. Foi o livro mais lido de 2023. A gente está fazendo um negócio muito legal em Portugal, legal. Que eu acho que a gente levou um oxigênio para... Assim, a literatura portuguesa é maravilhosa. Não estou falando que faltava oxigênio lá, não. Mas tem uma vitalidade brasileira, né? A gente trabalha, a gente acaba pegando aquela língua e desconstruindo de um jeito diferente para eles, né? E trazendo outros temas e tal, um frescor. Então, eu sinto que os portugueses estão, nesse momento, muito apaixonados pela nossa literatura. Concordo. Né? E eles... os meus livros foram lançados lá e eles escrevem, eles comentam isso. Às vezes eles ficam até meio... Olha, mas vocês fazem cada coisa com a língua, mas ficou muito legal. Muito legal. Eu sempre fiz um paralelo, assim, eu acho que o Brasil sempre respeitou, apreciou muito a literatura portuguesa, né? E aí a gente, né, Fernando Pessoa, Saramago, o próprio Walter, os mais contemporâneos Antônio aí, Lobo. João Tordo, Dulce Maria Gonçalo, Cardoso, Dulce, maravilhosa. Enfim, tantos, né? Como que eu esqueci agora o nome certinho dela? Bom, enfim, Gersinda, alguma coisa, esqueci o nome, mas que é maravilhosa também, já li dois livros dela, que é incrível. Vou lembrar o nome aqui, vou puxar daqui a pouquinho. Enfim, a gente respeita e consome muito esses autores. Eu acho que, ao passo que do outro lado, sempre foi eles consumindo muito a nossa música. Né? Então, é muito comum, né, em Portugal você ouvir música brasileira em praticamente todo lugar que você tá tocando música brasileira. Então, acho que a gente sempre fez paralelo. O que eu tô sentindo agora é exatamente isso. Acho que é a mesma sensação que a sua, assim. Agora não é mais só sobre música, é sobre música e sobre literatura, assim. Tem um espaço aberto em Portugal gigantesco, assim, de realmente os portugueses querendo conhecer muito mais e querendo consumir muito mais a nossa literatura. E é por isso que a gente está vendo tantos livros serem lançados lá, né? E em 2023 o livro mais vendido, eu não lembro se foi o mais vendido ou se foi o mais X, o melhor, alguma eleição da Bertrand, eu não lembro exatamente o que foi. Sim, mas o livro da Carla Madeira foi o livro eleito o livro do ano em 2023 por uma comunidade portuguesa. Isso legal, é muito emblemático, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí eu queria te perguntar também, dentro disso tudo, né, entre nacionais e estrangeiros, o que você está lendo aí desse conjunto aí, entre as coisas que estão sendo produzidas aqui e as coisas de fora? O que você está lendo? Eu acabei de ler Canção para Ninar, Menino Grande, que eu acho que é uma leitura obrigatória no Brasil. Eu não tinha lido a Conceição ainda. Eu tinha começado um livro dela, que como eu viajo muito, às vezes eu deixei numa outra casa, parei, quero Ponciar, não consegui pegar ele até agora. E agora eu vim para o Canção para Ninar, Menino Grande, né? Que é maravilhoso, né? Muito bonito, muito assim, lindo. Né? A Conceição é incrível. E eu estou lendo e estou muito impactada por A Queda do Céu, que é aquele livro que é o relato, né, do Copenau, do Davi Copenau, dos Yanomamis, para o Bruce Albert, que é um antropólogo, e que é um livro também que fala muito, mas aí a gente está, né, numa outra área, né, que é uma área de antropologia, né, e de não ficção, mas que é um livro também muito bonito. Isso é o que está na minha mesa agora, ali, se movimentando. Você lê essas histórias ao mesmo tempo? Ou você lê muitos livros ao mesmo tempo, muitas histórias ao mesmo tempo? Assim, eu não gosto de ler ao mesmo tempo, eu gostaria de ler um de cada vez, só que acontece assim, eu estou lendo o livro que eu gosto, o que eu quero de literatura, e como eu estou sempre escrevendo alguma outra coisa, ou as colunas, ou ensaios, por que eu estou lendo A Queda do Céu? Porque eu fui convidada para escrever um poema sobre algum mito da criação dos indígenas. Então eu falei, bom, então deixa eu entender aqui como é que foi com os Yanomamis. Então, quase toda semana tem alguma coisa dessa na minha mesa.
Então eu tô esperando pelo dia que eu vou poder ler um livro só de cada vez. Que vai ser mais hobby. Porque aí, o segundo eu entendo ali que tá sempre ligado a coisa mais... Virou as trabalho. entregas mais profissionais. Ler virou trabalho. Maravilhoso. E de tudo que você leu do ano passado para cá, entre nacionais, internacionais e tudo, que livro que você premiaria se você tivesse a caneta de um prêmio? Que você falaria, pô, eu daria um prêmio, eu daria um Jabuti ou qualquer um que a gente queira nomear aqui para esses livros? Eu dei porque eu fui jurada do Prêmio Sesc ano passado. É maravilhoso. E a Betânia veio aqui. A Betânia veio aqui. Eu dei. O livro dela é maravilhoso. Assim, esse foi o livro dos autores novos que eu li no Brasil, assim. O Ninho. Puxa, esse livro é incrível. Ontem eu mandei uma mensagem para ela de novo e foi tão bonita a situação da premiação, porque a gente lê, sei lá, né? Tem uma primeira bateria lá, chega pra gente não sei quantos manuscritos, 40, 50, não sei, é muito. E você começa a ler, tem hora que você tá até tão cansado que você já chega, nossa, tomara que o próximo seja ruim. Porque é tanto livro para você dar conta, né? E você vai ficando na dúvida, assim, entre os autores. E quando chegou da Betânia, eu fui júri junto com o Sérgio, ele já me avisou. Provavelmente vai ter um que vai chegar que você não vai ter dúvida. E aí, que coisa maravilhosa. Eu só ficava lendo e pensando assim, esse autor tem 100 anos. Porque como é que uma pessoa jovem escreve tudo isso com tanta profundidade? Eu falei para ela. E aí eu fui conhecer quem ganhou o prêmio, essa garota, né? Grávida do bebê, novinha. Não, maravilhoso. Não, e ela veio aqui, ela estava super grávida. Acho que ela estava, sei lá, 38 semanas. Então, de fato no ninho, né? De fato o bebê no ninho. Mas ali. Olha, ali é denso aquele livro. Não, ali é potente, ali é potente. Maravilhosa, um beijo pra ela, que é incrível demais. A gente tem um quadro aqui, a gente chama de Momento 3Es, que é um livro pra enaltecer, um livro pra emprestar e um livro pra esquecer. Nossa, quem são esses 3 livros pra você? Eu não consigo falar, porque é difícil, né? Deixa eu pensar. Ai, para esquecer. Peraí, para enaltecer. Para qual que é o outro? Para enaltecer, para emprestar e para... Enaltecer, assim, vamos enaltecer esse autor? Vamos... Então, vamos começar. Para emprestar... Tudo sobre o amor da Bell Hooks. Porque esse dá para dar para qualquer pessoa. Dá para dar para a tia que não entende de literatura, muito. Dá para dar para o primo, não sei o quê. E ele conversa com qualquer pessoa e ele fala do tema mais importante que existe, que é amor e amar. E assim, esse livro, por incrível que pareça, né, essa coisa tão fundamental, né, da existência humana, que é amar, a gente não é ensinado a fazer isso. A gente aprende várias coisas, né? A gente aprende a fazer uma boa comida, a gente aprende a fazer um imposto de renda, a gente aprende a saber que vinho é melhor do que o outro, mas a extensão do amor e o que é amor, a gente não aprende. Então, esse livro, primeiro ele desconstrói formas que eu diria que são miúdas de amar, né? Que são construções do amor romântico, limitadoras. Exato. Eu ia falar exatamente isso. E mais maravilhoso ainda do que somente falar do amor, ou também falar do amor, é falar das formas, né? E eu acho que isso ela faz brilhantemente, né? Maravilhoso. E mostrar também que às vezes a gente não precisa... Essa expectativa, né, de você encontrar, vou amar alguém, casar com alguém. Não, o amor pode estar em tantas formas. Quando ela fala, tem um capítulo lindo que ela fala do amor na comunidade. É lindo. Né, que me lembra um pouco um livro da Brigitte Vassalo, que é o não sei o que lá... poliamoroso, desafio poliamoroso, que são essas mulheres que vêm falando uma coisa muito interessante, que é assim, a gente não precisa casar para fugir da solidão. Eu sinto que as pessoas, às vezes, casam como se fosse uma caderneta de poupança. O casamento está médio, o casamento está chato, mas, puta, eu vou aguentar aqui até o final, porque quando eu ficar velho, eu não quero ficar sozinho. Exato. Então, você sacrifica uma vida, às vezes, sem amor, sem respeito, nesse tipo de relação. E esse amor que as duas trazem, tem nesses 2 livros, que é muito legal, o poliamoroso pode ser para enaltecer, então, por exemplo, elas falam sobre esse amor na comunidade, que a gente pode se organizar em núcleos, com vizinhos, com amigos, com outros tipos de relação, com relação aberta ou não, outros tipos de afeto que a gente não aprendeu a viver o amor de outras maneiras. Nossa, você trouxe um ponto ótimo aí, porque é assim, você falou, a pessoa fica a vida inteira ali migalhando, né?
Se contentando com se pouco. contentando com pouco, literalmente, para não acabar sozinho, sem perceber que já está sozinho há muito tempo. Isso, essa é uma solidão, né? Você não está trocando de uma maneira bacana, a pessoa não está te fazendo bem. Então, na verdade, você está ali o quê? Só para alguém segurar teu braço se você precisar de ajuda? Exato. Não Tipo, dá, cara, né? não dá. Maravilhoso. E para emprestar? Não, esse é para emprestar, que esse é o geral. E para enaltecer? Para enaltecer, esses dias eu lembrei de As Meninas, da Lígia. Sabe? Que livro enorme e pouco olhado, talvez, deveria ser mais olhado. É claro que a Lígia é super respeitada, mas assim, a Lígia tem ali um trabalho tão sutil e tão genial de escrita que ela flutua por 3 narradoras sem que a gente sinta. Né? Não é aquela coisa que a gente vê, o livro meu até tem 2 narradoras, entra uma, entra outra, depois não. Ali a gente tem uma flutuação, é quase como uma câmera, uma coisa que entra na cabeça dessas 3. Então, eu acho que a sutileza com que ela faz isso e a forma como ela fala sobre a ditadura no Brasil, numa época que ela não podia falar nada. E hoje... Eu não vivi na ditadura, mas eu entendo um pouco porque a gente passou por uma perseguição e passa por uma perseguição, né, ideológica das pessoas que querem linchar e cancelar e acuar os artistas, né? Então, às vezes, a gente coloca um texto para fora de casa com medo, com o coração na mão. Sim, então, porque pessoas são ameaçadas hoje, né? Sim. A partir da voz delas, né? Do que eu já recebi muita mensagem bem agressiva, editava, fazer tal coisa com você. Ainda mais você agora com essa exposição da crônica na Folha e tudo, imagina. E aí, quando eu olho para esse livro da Lígia, e vai até sair um livro agora falando sobre esse aspecto da obra do Chico Buarque também, como ele conseguiu escrever driblando a censura. Demais. As Meninas, então, é esse livro que tem esse poder em termos, né, de construção narrativa, estilo, essa voz que anda pelas 3 narradoras, e, ao mesmo tempo, ela fala de ditadura desse jeito tão colateral, né, burlando qualquer tipo de censura e da ótica de 3 mulheres no Brasil. Então, é um livro extremamente feminino, não com aquele rótulo apequenador, feminista sem ser feminista, né? Exato. E genial como obra literária. Sim, não, Lígia é incrível e esse livro é lindo mesmo. E para esquecer? Para esquecer é muito difícil porque eu esqueço. Eu vou pensar só mais um pouquinho aqui rápido, mas a verdade... Porque sabe o que tem acontecido também? Eu largo. Porque eu já tenho 40... quando eu fiz 49, eu esqueci até a minha idade. Não, você sabe que eu não lembro mais a minha idade, né? Sabe? Juro por Deus, eu não lembro real. As pessoas perguntam, eu tenho um range entre 5 e 7 anos que eu digo. Não, mas eu não tá sei. Hoje eu fiz 50, mas é que você estava me perguntando no momento que eu estou pensando nisso. Mas se você tivesse me encontrado ali fora e tivesse falado, Custódio, quantos anos você tem? Provavelmente eu ia falar para você 47, 48. Joga pra é um baixo. range. Pode ser um pouco para cima, mas eu não sei. Eu juro por Deus que eu não sei essa idade exata. Se me fizer essa pergunta de imediatismo, entendeu? E o teu aniversário quando é? 16 de maio. Maio. Touro. Então você fez essa idade meio confusa há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Ainda tô sob esse olhar. Então acho que isso confunde a gente, porque eu fiz agora 2 de junho, então eu também não estou acostumada com a minha. E a minha eu jogo para mais. Porque eu sou tão ansiosa que eu já estou vivendo, entendeu? Tanto que há uns 3 ou 4 anos eu ia escrever um livro sobre a menopausa. Com 9 anos criou uma língua. E aí, com 45, sei lá, eu falei, vou escrever um livro sobre a menopausa. Eu comecei, aí falei com meu marido, falei com meu terapeuta, estava conversando sobre o livro, eles falaram, será que não é melhor você viver a menopausa um pouquinho para... Porque eu acho que mesmo se eu escrever, já acabou, já foi, acabou, entendeu? Mas não é assim, né? Não, perfeito. Peraí, mas para esquecer... Verdade. Para esquecer... não, o que eu ia falar, eu vou acabar não falando o livro, eu tô só enrolando, mas é que como eu me considero já... Né, com 49 anos, não tão nova assim, eu não leio mais o que eu não gosto. Então, vai 2, 3 páginas, se eu achar ruim, já era. Teve um ano que eu cheguei... O seu filtro é esse mesmo? 2, 3 páginas? Tem livro que né? Sim. E teve um ano que eu larguei mais livro do que li. Eu largo muito livro. Interessante. Tipo assim, não vai ali no comecinho e já você fala, olha, isso aqui não vai rolar. Eu recebo... Você recebe muito, né? 5 livros por semana, é muita coisa. Então... Também tem, né? Eles vão chegando e eu vou tirando ali. Perfeito. Não falou, mas... ok. Gente, mas eu recebo muita coisa boa. A maioria é muito bom, né?
Não, e não são só, peraí, não é que eu esteja querendo corrigir, não são só de autores novos, eu recebo de editora, né? Sim, Enfim. sim. Não, trabalho, prêmios e tudo, imagina o tanto de coisas que você tem que ler. Nossa, isso Amigos, né? Isso é bem legal, mas nesse momento o meu foco não está nisso. Exato. Não, perfeito. Maravilhoso. Seguimos. Queria te perguntar um pouquinho do Altos e Baixos, que é esse livro infantil aqui que você acabou de lançar e tudo, que é lindo, lindo, maravilhoso, tá lindo, as ilustrações lindas e tudo. Me conta um pouquinho como que é esse processo de elaborar um livro infantil do ponto de vista do texto versus as ilustrações. Onde essas coisas se juntam? Você escreve primeiro, depois você vai buscar uma referência de ilustrador. Nesse caso, como é que surgiu esse encontro seu com a Ionite? Eu não sei nada sobre livro infantil. Tem que abrir já dando a real que esse livro aconteceu por acaso, tipo um soluço. E aí aconteceu esse livro é possível assim que eu vá morrer e não vai ter outro, porque eu sou muito da literatura adulta mesmo, que é onde eu fico confortável, e a minha cabeça funciona o dia inteiro na literatura adulta. Só que como mãe de criança, eu estava observando a minha filha mais ou menos com 6 anos, e ela já tinha uma coisa assim que eu achava que só adulto tinha, que é a grama do vizinho ser mais verde. Ah, não, mas é que o meu amigo, que tal coisa, tem a piscina em casa, e foi não sei aonde, fez isso e aquilo. Eu falei, que coisa dura do ser humano, a gente sempre achar que está mais fácil para o outro, né? Exato. A gente tem essa tendência. Não, muito. E aí, cada pessoa resolve as coisas, né, do jeito que consegue. Eu sempre penso que as pessoas transmitem o afeto da maneira que é mais natural para elas. Então, a minha mãe, por exemplo, não era muito de conversar quando a gente era criança, mas o afeto dela vinha em forma de comida. A gente ficava triste, ela cozinhava bem pra caramba, servia uma comida, era sempre comida muito boa acolhendo a gente. E eu sou uma péssima cozinheira, apesar de ser de uma família de donos de restaurante. E a maneira como eu lido com as questões é através do humor, não só nos meus livros, mas em tudo. Então, até para conversas espinhosas ou momentos difíceis, eu entro com humor. E quando a minha filha começou a vir com esse papo de uma maneira muito recorrente, eu falei, nossa, acho que eu preciso inventar alguma história engraçada para mostrar para ela que a vida tem altos e baixos para todos. E aí, nessa brincadeira ali com ela, foi que surgiu esse insight, né? Para quem não conhece o livro, que é meio pegar os animais e falar assim, bom, a vida da centopeia, né, maravilhosa, porque ela tem 100 pernas, então ela pode andar super rápido e ir para todo lugar, mas peraí, como é que é lavar 100 meias e amarrar 100 cadarços? Exato. E aí eu joguei essa bola e a gente começou meio que a brincar juntos, meus enteados também, cada um foi trazendo um animal. Que demais! E aí, quando tinha o texto, que é a tua pergunta, pronto, aí eu falei, nossa, tem uma ilustradora que é a ilustradora dos meus sonhos, né? Que é a Ionite. E aí eu fui atrás dela, ela gostou e... Maravilhoso. E aí aconteceu. Nesse caso, aconteceu desse jeito, né? É. Foi perfeito. Saiu, ficou lindo. Acho que um ponto aqui também importante é como que a gente faz que pode ajudar, contribuir, e aí eu estou falando no geral, sociedade como um todo, né? De chegar mais livros infantis, né, nas casas das famílias brasileiras, né? Porque acho que escrever para as crianças é também escrever para os pais, porque os pais, em geral, as crianças, dependendo da fase ali, ainda não são alfabetizadas, não conseguem ler sozinhas, então é muito importante ter esse apoio, essa leitura dos pais. Então, escrever para as crianças também não deixa de ser escrever para os pais. Eu queria te perguntar, nesse aspecto, assim, o que você acha que a gente poderia fazer para ter mais livros nessas casas, especialmente nas casas onde as pessoas não podem comprar esse tipo de livro e tal? Essa pergunta para essas casas eu não sei responder, né? Eu estou aqui para ajudar, para quem trouxer respostas, né? Movimentando a máquina e doando livros e chamando outros, mas eu não sei responder. Mas eu sei o que a gente pode fazer, sim, e é uma coisa bem desconfortável, e a gente sabe qual é, e a gente não faz porque a gente também está muito apegado a esta coisa aqui, ó. Tá? Então, total. Isso aqui é um grande ladrão de tempo dos adultos, um grande gerador de ansiedade. Eu não estou falando de um lugar aqui, de um pedestal, dando dica e aula, porque eu também sou viciada nas redes. E até por usar e ser viciada nas redes, eu entendo quanto isso aqui me consome e me faz mal. E é por isso que eu poupo tanto com unhas e dentes os meus enteados e a minha filha. Então, por exemplo, minha filha lê. Não é uma grande leitora, por exemplo, até agora, pelo menos. Eu era uma criança
criança já super leitora, gostava, tal. Minha filha não, ela tem uma relação normal com a leitura, mas lê bem. E aí as pessoas me perguntam muito, mas como que a tua filha lê tanto? E aí eu sempre brinco que, assim, na minha casa não tem tela. Depois do jantar, a partir do final do dia, não tem tela nenhuma, porque todo mundo lê. Eu leio muito, meu marido lê, meus enteados leem. Então, eu sempre brincava, eu falei, ela ficou assim porque ela vive numa casa Amish. Não tem televisão à noite, não tem celular. Então, coitada, ela só tem uma opção. Filha, você pode olhar para a parede, pintar ou ler livro. E nisso ela foi lendo. Eu entendo que as outras pessoas não têm uma casa tão estranha ou radical quanto a minha, e não tem problema, mas o que eu estou querendo dizer é só, se a gente deixar num quarto hoje um celular e um livro, dificilmente uma pessoa vai pegar o livro. Exato. Talvez eu mesma, como criança, não teria pegado o livro, teria botado a mão no celular. Então, só para terminar, eu acho que assim, tem que abrir o espaço para a leitura. Tem que ter silêncio, tem que ter lugar, tem que ter os livros à mão. Outra coisa super bacana é levar a criança para comprar o livro. Vai lá, mostra como se compra um livro. Olha, você olha vários, que história você gosta mais? E, principalmente, não ficar impondo coisa que a pessoa não gosta de ler. Acho que até para adulto. Quantas coisas que falaram para a gente, né? Não, você tem que ler isso. Até botei nesse livro, eu tinha um ex que falava, eu me olhava lendo autor contemporâneo e ficava, isso aí não presta. Autor bom é autor morto. Puta, que saco, né? Que coisa castradora. Essa é uma receita para afastar leitor, para matar leitor. Exato. Cada um tem que ler o que quiser. Exato. Não, primeiro que você já traz a morte no contexto, né? Então, assim, já parte do princípio que, assim, já não é uma coisa muito gostosa de digerir, né? Papo fúnebre, não né? é meio fúnebre. É bom, coisa boa é coisa morta, médio, né? Não, interessante. Não, e você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, que é essa coisa do celular, né? Que não deixa de ser aí também uma ferramenta que distancia realmente dos livros. Eu acho que além desse ponto de tirar, o que acontece muitas vezes é exatamente o contrário. Os pais, para ter um pouco mais de privacidade, conseguir fazer alguma outra coisa, enfiam o celular na criança. Eu faço isso às vezes. E as crianças ficam até 4 horas da manhã no celular. Eu sou escritora. Quantas vezes... Mas é que eu prefiro até a televisão, porque aqui tem as redes que são muito perigosas. E YouTube, eu acho que eu até consegui segurar a onda bem por isso. Mas quantas vezes que eu precisava... Eu fui mãe solo muitos anos. Ainda sou em alguns momentos, porque meu marido não mora sempre na mesma cidade, enfim, é uma combinação complexa. E eu precisava escrever livros, e eu tinha uma menina sozinha, o que eu ia fazer com ela? Toda hora batendo na minha porta, mãe, vamos brincar. Televisão! Televisão! Tanto que ela é viciadinha na TV. Não, perfeito. A gente tem que usar todas as armas, entendendo, né, obviamente, respeitando os limites, não se cobrando muito, mas também cuidando do outro, né? Sim. É um bem boladinho, né? Maravilhoso. A gente está indo aqui para o final já, felizmente. Queria ler um trecho do Switch, posso? Claro. E aí depois a gente vai para o ping-pong e a gente encerra. Até no sonho, criança deve ser mais livre do que adulto. Eu já cuidei de tantas e todas se mexem do mesmo jeito quando estão dormindo. Uma giração para lá e para cá, até que vão crescendo e ficando cada vez mais quietas. Como se os sonhos aprendessem a caber no tamanho da cama. Ainda não é o caso da Cora, que deve estar sonhando que é bailarina. Já rodou para cima de mim, me deixando no cantinho da poltrona. E agora deve estar agradecendo ao público, porque se curvou para o lado, encostando o rosto na janela. Puxa seus ombrinhos de volta para o encosto. Não suporto ver minha picotiuca com a boca aberta para os germes de transporte coletivo. Pego o lenço umedecido para limpar seu rosto. Agora não me incomodo tanto com isso, mas teve uma época que eu ficava quase louca. Achava que enxergava os micróbios, não o micróbio em si, mas um grupo deles. E daí limpava a corinha, desinfetava tudo que via pela frente. Depois que o Lauro foi embora, parei com essa história e comecei a enxergar outras coisas. O grande e o pequeno. Até aquela época nunca tinha reparado, mas se olhar bem qualquer um vê. O mundo é cheio de pares, de um graúdo e um pequeno, a flor e o broto, a casa da frente e a dos fundos, o prato e o pires,
os bichos e os filhotes. E as pessoas, o pior eram as pessoas. Em todas eu vi um mundo de coisão com coisinho. E acho que vi assim porque não enxergava isso em mim. Você lê muito bonito. Muito obrigado. Não, esse texto é lindo, Não, é mas lindo. você leu de um jeito muito bonito. Obrigado. A gente foi conversando, né? E eu pensando nesse texto. E esse texto tem muito de altos e baixos, né? Dos paralelos, né? Então eu vejo como as coisas vão se cruzando ali também, né? Um escritor, ele tem certas obsessões que ficam se repetindo em todas as obras. Uhum. Não, mas feitas, muda a forma, né? Sim, mas a gente vai, o conceito é o mesmo, mas muda a forma. A gente vai ali naqueles mesmos lugares. Demais, perfeito. Agora a gente vai fazer um ping-pong aqui, tá? Pra gente fechar. A gente chama ping-pong pages. Escrever é... ir para um outro lugar. Editar é... buscar a beleza e a perfeição. Ler é... prazer. Reescrever é... sofrimento. Publicar é... abrir uma nova fase. Receber críticas é... faz parte do trabalho. Ser premiado... é muito bom, mas não é só isso. Publicar um novo livro é... um alívio. Ufa! E a opinião do leitor é... muito importante, muito bem-vinda, mesmo quando é negativa. Perfeito. E para a gente fechar, você tem alguma coisa aí na pauta? Alguma coisa que você está escrevendo, que está para sair, que está vindo? Eu vou falar o que eu estou escrevendo e eu vou indicar um livro, porque a gente falou tanto de livros e eu não falei de uma autora brasileira que eu adoro, que já é bem conhecida, mas que esse livro, o último dela, não sei se é tão conhecido, porque o anterior ganhou o Jabuti, o Clube dos Jardineiros da Fumaça, e a Carol Ben-Simon lançou um livro depois que é Diorama, e eu li esse livro e eu achei fantástico. Então as pessoas costumam me perguntar: Giovana, indica um livro que seja bom literariamente e fácil de ler, no sentido de você se envolver e andar rápido no livro. Então, Diorama é a dica que eu queria dar. Perfeito. Já estou anotando aqui porque não li ainda. Você vai gostar muito. Maravilhoso. E eu estou escrevendo, eu estou terminando, por isso que quando você falou publicar um livro, um alívio, porque eu estou correndo contra o tempo para publicar esse ano ainda. Então, eu estou numa rotina que eu escrevo 2 páginas por dia, todo dia, não posso escapar, porque senão não acaba. E a gente nunca sabe quando está escrevendo um livro, se o livro vai ser bom ou vai ser ruim. Aquela história que eu falei, eu acordo um dia, uau, vai ser incrível, outro dia está tudo muito ruim. Então, quem vai me dizer são vocês, mas está me trazendo muita satisfação escrever esse livro, está mexendo em lugares muito bons. Semana passada eu entrei no carro de manhã, estava indo num lugar e eu comecei a pensar num personagem criança desse livro e comecei a chorar. Bom. E aí eu pensei, puxa, acho que se eu estou chorando e pensando no meu livro, eu devo estar fazendo alguma coisa que deve ser legal, né? Não, pelo menos para mim. Não, para vocês certamente vai ser pra gente também. Se você tá chorando, você imagina a gente. Eu quero matar vocês. Nossa, vai ser maravilhoso. Então ficamos na expectativa aí de mais um livro esse ano, se Deus quiser. Eba. Tomara, muito obrigada. Bom, encerramos aqui. Eu queria te agradecer demais. Papo delicioso, gostoso, risadas, trocas, dicas maravilhosas. Super, super obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua vida aí, né, a gente falou aqui, é muito corrida com tudo que você está fazendo, produzindo tudo aí, mas queria te agradecer, parabenizar, agradecer pelo trabalho, agradecer por tudo que você está escrevendo para a gente, né? Por tudo que você está abrindo de portas aí para os novos escritores, para as novas escritoras, enfim, para a nossa literatura. Muito, muito, muito obrigado, de verdade mesmo. Foi um prazer, conversa boa, passou assim, uma delícia. Passou voando. Agora eu sei porque que todos os papos são aqui são ótimos, porque você solta. Muito bom. E obrigada pela companhia, todo mundo aí que está com a gente. Sim, sem dúvida. Super obrigado, viu? Gente, super obrigado aí, obrigado pela companhia. Repetindo as palavras da nossa querida Giovana aqui. Não deixe de assinar o canal aí, para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E em breve, obviamente, mais episódios, novos episódios aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê já já, tá? Beijo.